Quando eu estava conversando com clubes de serviço e, você sabe, de vez em quando, uma classe do ensino médio e uma classe da faculdade, aqueles pequenos discursos, eu vim com este pequeno discurso. Aqui está, eu vou te dar as notas. É chamado de 4 Cs que fazem a vida valer a pena. E se você está procurando fazer você sabe que essas notas podem servi-lo bem. Aqui foi o primeiro: se a vida vale a pena, se você aprender. Você tem que saber que você tem que ter as informações. Quando falo com as crianças na escola, é o que eu digo, obter as informações. Enquanto o que você vai fazer com isso? Depende de você jogar tudo fora. Isso é com você, apenas use um pouco disso. Isso depende de você. Mas enquanto você está aqui, não há nada pior do que ser estúpido. Estar falido é ruim, mas ser estúpido é muito ruim. Então obtenha as informações. O que é realmente muito ruim é estar quebrado e estúpido. Nada pior do que isso. A menos que você esteja doente. Que faria isso doente, quebrado, estúpido? É o mais longe que você pode cair, a menos que você seja feio. Mas certamente essa é a vida negativa final: feio, doente, quebrado, estúpido. É isso, então você tem que saber. Você tem que ter as informações. Então anote isso agora. Como eu usei em minhas anotações, o que você não sabe vai te machucar. Ignorância não é felicidade. Ignorância é tragédia. Ignorância é doença. Ignorância é devastação. Ignorância está indo à falência. Ignorância cria uma vida pobre. Então você tem que saber que você tem que ter as informações. Num ponto 1, aprenda com sua experiência pessoal. Uma maneira de aprender a fazer certo é primeiro bagunçar e fazer errado. Isso não significa que é o fim da sua vida. Mas só você sabe. Limpe a bagunça agora, faça certo de uma experiência negativa. Às vezes aprendemos a fazer as coisas que salvam nossa vida e nos torna bem-sucedidos. Eles dizem que se você sobreviver ao seu primeiro ataque cardíaco, se você sobreviver, você pode agora viver para ser uma pessoa muito velha. Porque aquele primeiro ataque cardíaco foi um alerta. E então talvez o médico disse: outro desses em sua história, e você diz: uau. E você faz isso para a loja de alimentos naturais. E você começa a ler todos os livros que pode ler sobre saúde. E você começa a fazer o push. E você começa a correr na praia e fazer todas as coisas. Essa mudança agora poderia muito bem ajudá-lo a viver um longa vida, tendo sido alertado em um sistema de alarme que atende bem. Então aprenda com suas experiências negativas e positivas. Aqui está o próximo: aprender com as experiências de outras pessoas. É assim que você fica mais inteligente em um período mais curto de tempo. Alguém que já passou por isso por 5 anos e escreveu um livro. E o livro, se você ler, poderia te salvar 5 anos. 30. Então você não pode perder esse tipo de educação. Melhor obter as informações antes. Sim, podemos recuperar. Sim, podemos voltar. Você sabe do túmulo, praticamente. Sim, podemos voltar da falência e desastre e problemas de saúde. Mas uau, se tivéssemos as informações antecipadamente, que nos salvaria alguns daqueles anos de desastre, quanto melhor seria. Então aprenda com as experiências de outras pessoas, negativo e positivo. No seminário que faço para Jerry, aqui está o que eu digo: 2 falhas ruins não dão seminários. Nós não queremos pagar. Então eles não dão seminários. Mas suas informações seriam valiosas. Se um cara bagunçou sua vida por 40 anos, você só tem que dizer: John, você passaria um dia comigo e eu trarei minhas anotações. Caderno e faça boas anotações. Cara bonito como você. Linda família, todos os motivos para fazer. Você jogou tudo fora. Me ensine por um dia como você estragou tudo. E você apenas toma boas notas. Para que a mesma coisa não aconteça com você. Então aprenda com sua experiência. Aprender com as experiências de outras pessoas. Se você aprender, a vida vale a pena. Aqui está o segundo C. Se você tentar agora, você tem que tentar algo do que você aprendeu. Nós conversamos sobre isso agora antes. Agir. Você nunca sabe, meu pai disse. Você nunca sabe até tentar. Se colocarmos a barra 2 pés acima e pedirmos às crianças para pular por cima da barra, as crianças dirão. Alguns dirão: não, eu não posso. Alguns dirão: fácil. Alguns dirão o quê? Eu não sei. Então como vamos descobrir para todos? Você tem que correr e ver se consegue pular os 2 pés.
Então você tem que tentar ver. Quem sabe você não sabe, e se você tentar derrubar a barra, isso significa que você não pode pular 2 pés. Você tenta... O que de novo? Então alguém mostra um pouco de técnica certa. Deixa o chão um pouco mais cedo, ok? Primeira coisa que você sabe, 2 pés é fácil quando antes você não podia, ou não achava que poderia. Então você tem que tentar fazer discursos e fazer palestras. 25 anos. Eu me levanto para dar meu primeiro pequeno treinamento. Se sentou. Eu abro minha boca e nada sai. Meus joelhos estão batendo assim. O suor está derramando, é chamado de terror no caso de você não ter tentado. Certo, mas eu passei por isso de alguma forma. Era tão ruim se eu não tivesse feito a aula. Eu teria ido para casa, tudo bem. Foi ruim. Estou tão feliz que você não estava lá. Você não teria pago esse tipo de dinheiro pela minha primeira apresentação. Oh, mas eu superei e depois fiz de novo. Você sabe que eu não sabia se deveria tentar novamente. Mas com certeza eu tive o tipo de mentor e o tipo de professor que disse: isso não é nada. Você sabe o que? Se você subir para rebater e atacar, isso significa que acabou de ganhar. Não acabou. Acabou apenas uma vez no bastão. Então outra hora e outra hora, logo você se conecta e logo você fica bom o suficiente para fazer bem. E então logo você fica bom o suficiente para ganhar o jogo. E logo você fica bom o suficiente para levar para casa o troféu. Então você continua tentando o terceiro. Se isso faz a vida valer a pena, é se você ficar. Você tem que aguentar firme. Algumas pessoas plantam na primavera e saem no verão. Quando fica um pouco quente e um pouco desconfortável, e parece que as ervas daninhas estão ganhando, e parece que os insetos estão tendo um banquete, e você tem a tendência de dizer: ei, eu cansei disso, mas a chave é, se você quiser a colheita no outono, na época da colheita você tem que ficar durante o verão. Mesmo que a colheita não acabe sendo boa, você acabou de ver através, e em seguida, usar essa experiência para fazer um plantio melhor na próxima reviravolta das temporadas. Então fique aí se você vai jogar o jogo. Você tem que ficar até acabar. E se a equipe for, você estava no time, vocês estavam atrás, e você disse: estamos tão atrasados que estamos fora. E todos vocês saíram da quadra. Certo, nós o expulsaríamos da cidade, provavelmente. Nós não possuiríamos você como o time da casa diz. Estou atrasado, então estou fora daqui. Você fica até o quê? Acabou. Não estamos falando de uma vida inteira agora. Estamos apenas falando sobre este jogo. Se você estiver nele, fique até acabar. Quem são essas pessoas que saem como espectadores antes do jogo acabar? Porque sua equipe está por trás. Nossa equipe está atrasada. E se a equipe dissesse isso? Quem são essas pessoas que andam? Você sabe empurrar e empurrar. Derramar pipoca e coca no seu pescoço. Saindo mais cedo, quem são essas pessoas? Eles são os únicos que estão dizendo o tráfego. Oh, essa é uma das maiores habilidades da Terra, batendo no tráfego. Deixando sua equipe que está para trás para se defender a Deus. Nós saímos daqui e nós fomos não. Se você se inscrever para o jogo, você não precisa ir a todos os jogos. Mas aquele que você se inscreve, você fica certo. Você não tem que fazer tudo toda vez. Mas quando você começa, veja através. Ver as estações através, então você não precisa mais plantar se não quiser. Mas quando você se inscrever, vá à distância. Aqui está um cara que constrói uma fundação e ele sai e a deixa. Não coloca parede sem telhado. Não termina nada. Ele tem essas fundações espalhadas por todo o país. Fundações. Eu perguntei a um amigo meu. Eu disse: Jim, no que você é bom? Ele disse: começando de novo. Essa é a minha especialidade, certo? Se não funcionar, eu não fico muito tempo. Não, vamos lá. Vê-lo através da vida vale a pena se você ficar. Aguenta firme. Próximo. A vida vale a pena se você se importa. E para minha pequena conversa para os clubes de serviço, aqui está como eu acabei, se você se importa. Você obterá alguns resultados se se importar o suficiente. Você pode obter resultados extraordinários. Se você apenas se importar, você obterá alguns. Mas se você realmente cultivar seu caráter atencioso e se importar o suficiente, você pode ter retornos extraordinários da atividade de produtividade, coisas que você está fazendo em andamento.